falando que Deus, o ônibus aqui, ele vai simbolizar os transportes de Deus na nossa vida, tá? E Deus é um Deus que nos transporta de um lugar para o outro. So, ele coloca a gente dentro do ônibus. E hoje, esse é o ônibus de Deus, tá? Não estou falando de nenhum ônibus da cidade, eu estou falando do ônibus de Deus. So, Deus usa esse ônibus para nos transportar de um lugar para o outro, tá? Deus nos coloca dentro do seu ônibus para mover a nossa vida de um lugar para outro. Se você não entrar no ônibus de Deus, você não vai ser transportado para uma nova fase, para um novo lugar na sua vida. A sua vida não vai ter progresso, você vai ficar parado na parada. Fala comigo só isso, parado na parada, esperando o ônibus, porque você não entrou no ônibus. Você sabe do que eu estou falando. Quantas vezes eu e você ficamos na paradinha do ônibus lá. Eu me lembro da parada da minha casa. Quem não se lembra da parada de ônibus da sua casa? Né? E no Brasil, a gente usava ônibus, não é verdade? Então, aqui a gente não sabe o que é isso, mas no Brasil a gente usava o ônibus. So, Deus gostaria de ver progresso em nossa vida. Por isso que Ele nos propõe, entra no meu ônibus, que eu vou te transportar de um lugar para o outro. Só quero que você comece a pensar comigo que ônibus não é lugar onde você mora nele. Você entra no ônibus para supostamente descer numa outra parada. É verdade ou não é? Só que de vez em quando alguém... E aí vai para onde? Para o ponto final. Você não quer ir para o ponto final, tá? So, imagine um itinerário que você tem que ir, onde você tem que pegar 4 ônibus. Eu botei 4, porque eu estou falando da nossa vida, e a nossa vida não é uma vida que você chega a um destino espiritual só de uma subidinha e uma descidinha. Deus leva você de fases em fases em fases. Você sobe no ônibus, desce aqui, pega outro ônibus e desce ali, pega outro ônibus e desce ali, porque você vai pegar outro. Todo mundo entendeu o que eu falei? Deus não manda você subir só no ônibus, você está sentadinho lá até hoje, isso não faz sentido. Um itinerário de 4 ônibus, tá bom? Porque se você manter isso na cabeça, a minha mensagem vai fazer mais sentido. Então, significaria que você teria que entrar nesse ônibus, descer na parada certa de pegar o outro ônibus. Então, você já está vendo o problema que você pode ter, não é? Porque se você entrou no ônibus primeiro, mas você perder a parada do outro, você já vai perder o outro ônibus. E deixa eu dizer, porque é exatamente isso que está acontecendo com muitas pessoas na casa de Deus. Muita gente não está vivendo o lugar que Deus planejou para essa pessoa. Deus tinha marcado um itinerário, Deus marcou um itinerário para a vida de cada um de nós. E Ele falou, nessa fase você vai entrar nesse ônibus, nessa idade você vai descer, você vai pegar outro, você vai para tal lugar, eu vou te levar para essa estação da sua vida, mas você vai passar um tempo aqui, você vai descer daqui e pegar outro. Deus fez o itinerário da nossa vida. Quem acredita nisso? Só que tem gente que está dormindo no primeiro ônibus até hoje. Então, a sua vida não andou. Já era para você estar num outro ônibus, ter chegado em outro lugar. Então, muitos de nós dormiu no ônibus, perdeu a parada e não pegou o próximo ônibus da sua vida. E esse dormir, tá? Eu me lembro de uma vez, não aconteceu talvez uma ou duas, né? A minha cidade para o centro era 40 minutos de ônibus. E dava para dormir mesmo. 40 minutos é muito tempo dentro do ônibus, sentadinho do lado da janela. O melhor lugar de dormir é na janela, porque você encosta a cabecinha e você realmente dorme. E eu me lembro que passou, né, da minha parada, eu não cheguei no ponto final, mas eu desci 2 ou 3 paradas depois e voltei caminhando. Aqui está um problema. Quando você perde o lugar que era suposto você estar acordado e descer, você vai ter que fazer uma caminhada desnecessária para voltar para o lugar que você deveria estar. E aqui eu tô pregando mais uma vez para o despertamento dos sentidos, tá? Para você não ir parar lá no ponto final, tá? Quando você
passa da sua parada na vida espiritual porque você não estava acordado. E aqui eu vou explicar como que as pessoas dormem. Tá? Você vai para o ponto final e você tem que fazer ou você tem que fazer o trajeto inteiro de novo, tá? Porque você já está no ônibus ali, você tem que fazer tudo de novo para chegar na sua parada novamente. Porque tem hora que não vale a pena você voltar a pé. É melhor você ficar lá mesmo. E fazer o trajeto inteiro. O ônibus vai passar no mesmo lugar. Sabe por quê? Tem gente fazendo o mesmo trajeto a vida inteira. Lá na minha cidade tinha o tal do circular. Tinha circular na cidade de alguém aí? Então, o circular, ele fazia exatamente o quê? O circular, ué. Ele circulava naquele mesmo lugar. Se você perdesse a parada, era só ficar lá dentro. E, às vezes, chegava no ponto final, descia, pagava de novo e circulava de novo. Então, tem gente vivendo a vida espiritual desse jeito. Por quê? Porque você não entendeu que você tinha que estar acordado no lugar que era para descer e você dormiu no ônibus. Agora, eu vou mostrar como é bom dormir no ônibus, porque se não fosse, as pessoas não dormiam. Tá? O que significa esse dormir? Tá? Isso é, você entrou no ônibus cansado, tá? Mas só que esse ônibus é um ônibus confortável, é o ônibus de Deus. E no ônibus de Deus, tudo é bom. Não é? E se você entrou na igreja, você começou a servir a Deus, é muito provável que você estava cansado e você achou um conforto. E, olha, deixa eu dizer, infelizmente, esse conforto aqui, não é, que é um conforto real, quando nós caminhamos com Deus, a viagem é confortável e, por isso, é muito fácil dormir no ônibus de Deus. Ainda mais porque Deus tem misericórdia das pessoas. É verdade ou não é que Deus trata a gente com muito carinho? Rebelde, no erro, na dificuldade, tudo, e o Senhor tratando com... Então, a gente dorme. No pecado, e a gente dorme. Na rebelião, e a gente dorme. Jonas está lá no ônibus de Deus, né? Dormindo, no meio de uma tempestade, e dormindo um profundo sono. Porque andar com Deus é andar num lugar confortável. Então, tem muita gente dormindo nas fases da sua vida que já eram para ter passado. E você já deveria ter descido de vários ônibus, entrado em outros, mas você continua lá. Vamos ler aqui Hebreus, capítulo 5, versículo 12. E aqui diz essa palavra: ora, devendo vocês já serem mestres, né, em razão do tempo, vocês ainda necessitam que se tornem a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Gente, imagina isso aqui, a falta do crescimento espiritual, onde Deus tem que continuar dando leite. Por quê? Passou da parada, tem que voltar, tem que fazer as mesmas coisas de novo, porque não há crescimento. Não há crescimento. Uma das coisas que me impactou naquela mensagem que o John pregou na terça-feira, sobre as características de Davi, é que quando Deus achou Davi, Deus já achou Davi do jeito que ele estava. Deus já achou Davi preparado. Davi já era um guerreiro. Davi já era uma pessoa que era um adorador. Davi já era uma pessoa que era forte, era sensível, tinha todas aquelas qualidades. Por quê? Porque ele mesmo se desenvolveu. A maioria das pessoas não se desenvolve. Deus chega nelas, não acha fruto hoje. Tá bom, vou te dar mais um tempo. Passa 2, 3 anos, Deus passa lá, não tem fruto ainda. Passa 5 anos, não tem fruto. A pessoa não sai do lugar. Ela mesma não se desenvolve. Ela mesma não se investe em si mesma. Sabe, quando diz que Deus achou Davi, ele não achou Davi sem fruto. Ele achou Davi, um Davi preparado. Ele usou as qualidades que Davi já tinha. Posso dizer que Davi não dormiu no seu ônibus. Eu estou falando com pessoas aqui que provavelmente têm dormido no seu ônibus. Outro texto é 1 Coríntios capítulo 3, o versículo 1 a 3, o apóstolo Paulo está lidando com pessoas que dormiram no ônibus na igreja de Corinto. Em 1 Coríntios 3, ele diz: eu, irmãos, não pude falar com vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a criancinhas em Cristo. Mais uma vez, leite vos dei por alimento e não comida sólida,
porque ainda não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Então, tipo assim, o pessoal lá de Corinto, os irmãos, estavam ainda no ônibus, no primeiro ônibus, o ônibus do leitinho. Não desceram desse ônibus, ok? E tiveram que rodar de novo. E Paulo fala, vou ter que dar leite de novo para vocês, porque as pessoas não estão saindo do lugar, porque elas não estão aproveitando a oportunidade. Tá? Então, eu queria dizer outra coisa, que além desse ônibus que eu estou falando hoje, significar uma fase da sua vida, pode também significar a igreja. Eu não estou falando dessa congregação especificamente, estou falando da igreja de Jesus, onde as pessoas cansadas e desorientadas, elas entram na igreja, elas começam a fazer parte da igreja, porque a igreja é um ônibus que vai levá-las a um destino. Não é suposto as pessoas entrarem nesse ônibus para dormir, mas, inevitavelmente, acontece. Tá? O destino, o propósito do ônibus deve ser levar você a uma progressão na sua vida. Mas, muitas vezes, a igreja se tornou um lugar de passageiros cansados que dormem na sua parada e nunca chegam ao seu destino. Então, é possível dormir na igreja, nesse ônibus confortável, e as pessoas entram querendo chegar a um destino, mas elas dormem, tá? E eu não estou falando de mudar de igreja, estou falando de mudar de fase, mudar de situação. Em Filipenses 3:13, o apóstolo diz, não que eu tenha alcançado, mas eu faço uma coisa, esquecendo que para trás fica. O que é esquecer? Descer desse ônibus. Eu já andei demais nesse ônibus. Eu já passei demais nessa fase. Eu tenho que sair desse ônibus. Por que as pessoas não saem? Porque elas estão dormindo na janela. Por que eu vou levantar de um ônibus se eu estou dormindo dentro dele? O que tem que acontecer para você descer do ônibus? Você tem que levantar antes da sua parada e puxar a cordinha, avisar o motorista, na próxima parada tem um passageiro pronto para descer. Fala comigo, pronto para descer. Tem gente na igreja que não está pronto para descer da fase que você está. Você não avisou o Espírito Santo, eu não quero mais ficar aqui, pode parar esse carro, que eu estou pronto para descer, você pode me promover, eu estou pronto para ir para o seu próximo ônibus. Agora, sabe o quê? O motorista não acorda ninguém que está dormindo dentro do ônibus, ele apenas dirige o ônibus. Se você dormiu, você dormiu. Ele só vai te acordar onde? E aí, meu filho, se for longe demais, talvez não tenha nem jeito de você voltar. Então, presta atenção, Deus não é obrigado a ficar te acordando, tá? Enviar pessoas para te acordar, embora Ele está fazendo isso o tempo todo. Tá? Porque no texto que eu li, que eu não vou pregar o texto, eu não estou pregando especificamente esse texto, por que eu li esse texto de Lucas 19? Porque Jerusalém dormiu no ponto. Right? Jesus está falando lá, em Lucas 19, quando ele chegou perto da cidade, ele chorou, e no verso 42 ele diz, se você soubesse ao menos nesse dia, que o que poderia te trazer a paz está aqui. Em outras palavras, cidade antiga, que está nesse ônibus há centenas ou milhares de anos, chegou a sua parada e você não está pronto para descer. E o versículo 44, Jesus disse essas palavras no final, porque não conhecestes o tempo da tua visitação. Por que as pessoas não conhecem o seu tempo, não sabem a sua hora de estar de pé, de tomar uma atitude, de mudar de vida? Porque elas estão dormindo na sua parada. Assim como Jerusalém perdeu a sua oportunidade porque estava dormindo, muitos na igreja têm perdido a sua oportunidade. Alguém tinha que se levantar do ônibus e dizer, minha oportunidade é agora. Deus me acordou, Deus me despertou, eu vou levantar desse assento, eu vou puxar essa corda do alarme, eu vou avisar o motorista que eu estou pronto para descer e eu estou mudando de fase. Alguém diz, eu estou mudando de fase. Quem estava dormindo nem falou. Porque tem gente que está dormindo na igreja. Eu estou falando aqui e ela está dormindo aí.
E eu estou pregando como uma das coisas que eu mais luto na igreja, que é para despertar as pessoas do mundo espiritual. Uma das coisas que eu tenho consciência é o estupor, esse espírito de sono que está sobre o povo hoje. As pessoas pensam que estão acordadas e elas estão dormindo no ponto. Tá? Agora, é lógico, cada passageiro desce numa parada diferente, não é a mesma para todo mundo. A questão é você não perder a sua parada. Você não pode perder a sua parada. Você tem reconhecido o seu lugar de mudar? A sua hora de se posicionar? O seu tempo que acabou nesse lugar, nessa fase? É você quem diz basta. É você quem diz chega. É você quem diz está na hora de eu descer. É você quem diz. O motorista não te diz. O cobrador não te diz. O cobrador está lá. Quer dormir? Ah, não quer. Dorme a viagem inteira. É assim ou não é? Ninguém tem, nenhum outro passageiro tem obrigação de te acordar, porque ele não sabe onde é a sua parada. O pastor não sabe onde é a sua parada. Você tem que saber qual é a hora que Deus está dizendo para você. Chega desse ônibus, chega dessa viagem, chega. Você já andou, isso era só para você chegar aqui. Levanta, puxa essa corda, desce daí que eu tenho uma outra. Ninguém disse amém, ninguém disse amém, ninguém. Outra coisa que acontece, sabe o que é? Quando você está dormindo no ônibus, e já fez 4 circulares, já passou, já 10 anos circulando, e você não sai, você está tomando lugar de outro ônibus. Imagina aquele ônibus lotado de gente dormindo, e outras pessoas que estão querendo começar a viagem, não podem achar lugar, porque tem gente dormindo ali no ponto final, vai no ponto final e volta, vai no ponto final e volta, vai no ponto final e volta. O ônibus chega na parada dela várias vezes, mas várias vezes ela está dormindo. Come on, gente. Deus fez chegar você em várias oportunidades que era a hora de você mudar, mas você não estava pronto para tomar a decisão, você não estava pronto para se posicionar. Isso significa que o destino chega para a pessoa, tá? Quando ela chega no seu destino. Porque se ela estiver dormindo, para ela não chegou. Não adianta o ônibus chegar no seu lugar, não adianta Deus te trazer ao lugar onde era ali que era para você se posicionar. Se você está dormindo, você não chegou. O ônibus chegou, mas você não chegou. Então, a vida muda não é quando o ônibus chega no seu lugar, é quando você acorda para o seu lugar. Entendeu? Eu oro nessa noite para que você acorde. Eu oro para que você acorde. Você tem que acordar para descer onde você tem que descer. Descer onde tem que descer é reconhecer que é hora de você mudar. É hora de você tomar uma atitude. A mensagem da pastora Ana Paula, qual foi? O faraó, eu posso descer você do ônibus? Não, até amanhã. Amanhã eu desço do ônibus. Tem gente na igreja desse jeito. Não, está bom demais aqui. Está confortável. Eu sei que não está bom, eu sei que eu vou ter que descer, mas olha o soninho gostoso que está aí. Olha o soninho gostoso que está aí. Quantas vezes eu e você colocamos essa cabecinha na janelinha do ônibus e dormimos? É verdade ou não é? Eu me lembro que eu dormi naquele ônibus. Só que essa noite Deus está dizendo, não durma no meu ônibus. Deus está dizendo, não durma. A oração que nós estamos fazendo desde o jejum é, acorda-me, Senhor. Desperta-me, Senhor. Desperta-me. Outra coisa, como eu disse, que o motorista não nos acorda, esse ônibus, ele não expulsa ninguém lá de dentro. Se você escolher não mudar de fase, você vai ficar rodando dentro do ônibus de Deus, porque você não escolheu que é hora de descer. Você passou da sua parada várias vezes. Eu sei que é a minha parada, mas quer saber? Deixa eu dar mais uma voltinha. Está tão bom aqui. E o ônibus não te expulsa de lá, tá? Você tem que... você mesmo tem que acordar. Agora, eu espero que não aconteça que alguém chegue no ponto final, e eu não me lembro que eu tenha chegado no ponto final alguma vez, mas eu quero que você pense o seguinte, você está dormindo, um passageiro só, todos os outros levantaram, né?
E aí ficou você sozinho dormindo. Aí você chega no ponto final. Aí o motorista sai de lá, vem, ei, psh, psh. Que foi? Ponto final, meu chapa, acabou. É aqui. É aqui. E agora? Agora, ou você desce, paga a passagem, faz a viagem de novo, ou você volta a pé. Quando você pode voltar? E quando é o final da vida que não pode mais voltar? Quando realmente é o final da vida, que a pessoa só acordou no ponto final da vida. Eu não estou falando ponto final da cidade, da fase, da vida. E foi até o último momento e não acordou. E agora é ponto final mesmo, não tem como voltar. Então, eu espero que isso não aconteça, mas a Bíblia diz que infelizmente vai acontecer. A Bíblia diz assim: 2 estarão numa cama, uma será tomada e a outra será deixada. Como? Dormindo. 2 estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então, uma pessoa vai estar acordada, a outra vai estar dormindo. É bom quando Deus nos dá a oportunidade da gente voltar, da gente acordar. Em Apocalipse 2:5, ele diz assim, no verso 4 ele diz: tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí no verso 5 ele diz: lembra-te de onde caíste. Em outras palavras, lembra da sua parada, onde você devia ter descido, que você não desceu. Lembra do lugar que era para você ter descido e você poder acordar. Então, eu quero dizer para você que vai ter momentos que não vai ter como você voltar. Por exemplo, o momento que as 10 virgens loucas dormiram e na hora que elas foram acordadas, que elas se viraram para as prudentes e pediram: dai-nos do vosso azeite. Falaram: I'm sorry, a parada do azeite era lá, nós descemos, vocês ficaram dormindo no ônibus, nós compramos azeite, volta lá. Eu falei: não, mas se a gente voltar, não vai dar para a gente chegar na hora, tem coisa que não vai ter como voltar. E Deus está avisando todo culto, Deus está avisando toda hora, Deus está avisando, Deus está avisando, Deus está avisando. Compra o seu azeite, acorda, levanta desse ônibus. A igreja é um ônibus confortável ou não é? Ô, gente, só de olhar para vocês aqui, eu estou vendo como vocês estão confortáveis aí. Eu falando baixinho desse jeito, aí que vocês vão dormir meio. Hoje eu não estou sacudindo ninguém aqui. Vocês estão quase dormindo aí. Agora, fisicamente não é muito problema. O problema mesmo é dormir espiritualmente. Que tem gente confortavelmente dormindo sem mudar na casa de Deus. Você precisa acordar. Você precisa pedir a Deus que te desperte. E Efésios capítulo 4, o versículo 14, diz assim: desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Essa noite, eu queria chamar você para mais uma vez, você orar para Deus te acordar. Ore para Deus tocar nos seus sentidos, por favor. Ore para Deus acordar você dentro do ônibus dEle. Você está dentro do ônibus de Deus. Não tem ninguém aqui fora do ônibus de Deus. Todo mundo aqui é cristão, é servo, é serva. Todo mundo aqui fraco ou forte, poderoso ou fraco, como você achar, mas você está dentro do ônibus. Você está sendo carregado pelo Senhor. Deus está te levando a um destino. Todos nós estamos sendo levados a um destino. E tem uma parada para você descer. Alguém diz comigo: tem uma parada para eu descer. Ah, irmão, mas é ruim trocar de ônibus. Você está tão confortável, está chovendo lá fora. É ruim trocar de ônibus. É ruim levantar. Escuta, você precisa que Deus acorde o seu espírito. Uma das orações que eu fiz com você essa noite foi para Deus despertar a sua vontade. Quem esteve na vigília dos jovens, nós ouvimos uma mensagem tremenda, não é? Da vontade. Quando o ser humano não exercita a sua vontade, Deus não pode fazer, porque Deus não vai violar a vontade de ninguém. E às vezes a pessoa pensa que ela quer, mas no fundo ela não quer ainda. Ela não quis o suficiente para realmente fazer aquilo.
Você precisa de um despertamento na vontade. Você precisa orar, Senhor, desperta a minha vontade para aquilo que eu penso que eu queria fazer, e no fundo eu não estou querendo. Eu penso que eu quero. Tem gente que pensa que quer. Ele acha que quer, só de pensar que ele quer, ele acha que quer. Na verdade, ele não quer ainda, mas ele só está pensando que ele vai querer algum dia. Então, assim, você precisa orar para que Deus acorde a sua vontade, desperte você. Não há nada no inferno, nem na terra, nem no céu, que impeça um ser humano, quando ele realmente acorda e se levanta. Nenhum ônibus vai prender um ser humano que está puxando a corda e está dizendo, para que eu vou descer, para que eu vou descer, para isso aqui agora que eu estou descendo. O mundo espiritual tem que obedecer a sua voz, o mundo espiritual obedece a sua voz, e a vida para você descer, a vida para você trocar de fase, a vida para você trocar de vida, a vida para, mas você precisa dizer, chega, eu já dormi demais. Eu tenho essa, eu vou dizer um privilégio, eu não sei, não estou achando outra palavra, eu vou dizer um privilégio, de assistir a vida de tantas pessoas. E, como pastor, é como se eu estivesse dirigindo o ônibus. Eu vejo as pessoas entrando no ônibus, sejam bem-vindos. A gente faz até cerimônia para receber. E a pessoa entra no ônibus. E ela vai se acomodar em algum lugar. Todo mundo escolhe uma cadeirinha para sentar. Geralmente a mesma. Eu vejo as pessoas escolher o seu lugarzinho no ônibus e sentar lá. E aí o tempo começa a passar, porque a gente vai dirigindo a igreja, aí é um mês que entra, vem o jejum, aí vem o outro mês, e vem a vigília, aí vem nesse mês a congresso das irmãs, aí agora vem o dos homens, aí depois vem o dos jovens, aí depois vem o dos obreiros, e os meses vão passando, e a igreja vai indo, e fez aquilo tudo aquele ano todo, e do ano que vem faz tudo de novo, aí vai fazendo, a igreja para, faz um negócio, faz outro, aí tem o dia no parque, o dia no jejum, o dia disso, e vai fazendo, e as pessoas estão ali, e a gente vai acompanhando as pessoas, e dirigindo esse ônibus, eu vou vendo que algumas pessoas nunca se levantam da cadeira. Desde o momento que elas entraram, elas se sentaram, e tem uma rebelião nelas que diz, eu não levanto daqui ninguém me tira, não tem pastor que vai me tirar daqui, não tem anjo que vai me tirar daqui, não tem Deus, eu sentei aqui, eu gosto de sentar aqui, eu estou sentado aqui, sentado eu estou, sentado eu vou ficar, não tem avivamento que vai fazer eu levantar, eu não vou puxar essa cordinha, eu estou muito bem, e eu vou continuar aqui, o ano sai, o ano entra, faz o dia 31 de dezembro, depois chega o Natal de novo, e ele está sentado. E eu dirigindo o ônibus. Já passou na parada dele várias vezes, mas não levanta. Dormindo no ônibus. E a minha única opção é dirigir o ônibus. Não posso sacudir a pessoa, nem mandar, levanta. Eu não posso jogar ela para fora do ônibus e dizer, era aqui sua parada, vai. Psh, não posso. Dormiu, dormiu. Fala comigo, dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu. Dormiu, dormiu, foi para o Brasil, dormiu, dormiu. Gente, é assim ou não é? Se vocês tivessem a experiência pastoral que eu tenho, a experiência de pastorear um povo, vocês iam ter esse sofrimento de observar as pessoas entrarem na igreja para dormir, com as suas mensagens, com o louvor, com os abraços, com o trabalho da igreja. Um lugar bom de dormir. Lugar bom de dormir, a igreja. O povo ama nós. O pastor tem que perdoar a gente, tem que ter misericórdia. Senão não é pastor. Que pastor é esse? Tem que perdoar, ué. A gente perdoa. Dormindo. E a vida de Jesus se aproximando. E a vida de Jesus chegando. E o Espírito Santo apertando. Apertando. E você vendo a pessoa dormindo. E você não pode sacudir ela, porque só o Espírito Santo
pode ajudar ela a acordar. Alguém fecha os olhos onde você está, por favor. Alguém clama do seu coração e diz: Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Tem misericórdia daquele que dorme e não sabe. De fato, quem está dormindo nem sabe, Senhor. Que está dormindo, que já era para ter se levantado do seu lugar, que já passou da sua parada, que vai ter que fazer uma caminhada a pé para voltar para aquele lugar, para pegar o próximo ônibus. Pai, desperta a igreja, essa é a minha oração. Ao final dessa mensagem, desperta o povo que ouviu essa mensagem, ouviu a outra, vai ouvir a outra, ainda vai ouvir mais 50 mil mensagens, vai ouvir mensagem até o dia do Senhor voltar, e vai ouvir dormindo. Senhor, quando o Senhor vai acordar essa pessoa? Deus, nós não podemos acordar ninguém, nós não temos o poder de acordar uma pessoa, nós não temos. Nós só podemos esperar que o Senhor o faça. Alguém clama comigo e diz: Senhor, acorda as pessoas na tua casa. A tua casa não é dormitório, a tua casa não é lugar de dormir, a tua casa não é hotel, onde nós dormimos espiritualmente. Senhor, desperta a igreja, eu clamo em nome do Senhor Jesus. Vem o espírito de despertamento sobre nós nesse lugar, em nome do Senhor Jesus. Eu vou terminar a mensagem aqui falando sobre os vinhos que fazem as pessoas dormirem. São os vinhos velhos da vida que foram bebidos. Todo mundo bebe um vinho, todo mundo bebeu um vinho de alguma coisa. Eu não estou falando de beber vinho de suco de uva, não estou falando disso. Eu estou falando dos vinhos mais entorpecentes da vida. Um dos vinhos mais entorpecedores do ser humano é o vinho do sofrimento, é o vinho das decepções. Eu encontro as pessoas simplesmente como desanimadas, decepcionadas, porque ela bebe desse vinho, ela bebeu desse vinho em algum lugar, ela não parou de beber. É o vinho do eu não sei o que fazer, é o vinho da ignorância, não tem revelação, não tem oração, não tem revelação. É o vinho, eu já fiz tudo que eu podia, não sei o que fazer. Está embriagada, está entendendo o que eu estou falando? Embriagamento dos sentidos, sabe? E as pessoas estão embriagadas desses vinhos velhos, são vinhos entorpecentes, são vinhos entorpecedores. Eu ouço clara a mensagem do Espírito de Deus no meu coração: ora por uma igreja entorpecida, ora por um povo que dorme. A minha volta está chegando, o anticristo está quase tomando conta do mundo, e o povo está dormindo nos vinhos dos seus entorpecimentos pessoais, suas preocupações pessoais. Abra a Bíblia, por gentileza, em Lucas 21, 34. Lucas 21, 34 fala justamente dessa realidade que eu acabei de falar agora, os vinhos entorpecedores. A igreja precisa lutar contra o espírito do vinho. Há um demônio do vinho, há um espírito maligno que faz as pessoas dormirem nessas situações que eu acabei de falar. Lucas 21, 34, o Senhor Jesus diz para nós, todos: olhai por vós mesmos, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez. Por quê? Porque há vinhos que as pessoas estão bebendo. Embriaguez, glutonaria dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso como um laço. Incrível como o mundo está entorpecido, mas a igreja também está entorpecida. A igreja também tem bebido os seus vinhos, o vinho da religiosidade, o vinho da atividade na igreja. Se você der uma atividade para uma pessoa fazer algo que ela gosta de fazer, ela vai dormir. Ela dorme. O que eu queria era fazer algo. Se eu estiver fazendo... Porque tem gente que dorme sem fazer nada. Sem fazer nada é para dormir, mas fazendo também dorme. Às vezes o que faz dorme mais do que o que não faz. Porque o que não faz está dizendo assim: quando é que eu vou fazer alguma coisa? Mas o que está fazendo está tranquilo. Não, eu faço. Eu faço aquilo. Eu faço. Todo dia eu estou na escala, eu faço isso. Dormiu. Porque para mim é aquilo ali. A expectativa da pessoa é só aquilo. E se tem aquilo, está bebendo do vinhozinho da escala, do trabalho. E eu estou bebendo do vinho. E isso me entorpece, e eu não estou acordado para outras coisas.
Eu não estou acordado, eu estou envolvido com isso somente. E não há um ardor no coração, não há uma inquietude no coração, não há uma angústia no coração. Essa que eu estou falando que está dentro de mim aqui, que está me levando a pregar essa mensagem. É isso que está dentro de mim. Não estou dormindo como pastor da igreja, porque eu também podia estar entorpecido com o vinho do ministério. Eu podia estar entorpecido com o vinho de pregar, de orar, de fazer a coisa da igreja. Eu não estou entorpecido com isso. Eu estou angustiado pelas pessoas que dormem dentro da igreja. Estou angustiado pelas pessoas que estão ouvindo a pregação todos os domingos e dormem felizes no seu conformismo, na sua vida vazia, na sua falta de ânimo, no seu desânimo, na embriaguez do seu coração. Você precisa clamar ao Senhor e dizer para Ele: não deixa eu dormir na hora que a trombeta tocar e eu não ouvir, eu não escutar nada. Não deixa eu ser uma pessoa que não vai escutar nada quando a trombeta tocar. Muita gente não vai escutar. Muita gente não vai escutar o som da trombeta. O mundo não vai escutar. Mas muita gente na igreja não vai escutar. Uau, Jesus já veio? Como assim que ele veio? Como assim? Não é possível. Não veio, não é possível. Vai checar no quarto lá para ver se o bebê está lá. Porque se o bebê está aí, vai checar. Liga para fulana, liga para a pastora Priscila. Ver se... Ai, pastora, que bom que você está aí, porque eu pensei que Jesus tinha ficado. É assim ou não é? É assim ou não é? Já aconteceu com alguém aqui de você tirar aquele sono e quando você acorda não tem ninguém em casa, você, misericórdia, será que Jesus veio? Eu fiquei. Não é? Aí depois você, graças a Deus, o fulano está aí ainda, Jesus não veio ainda. Mas tem gente que... Você já viu nos filmes, né, da vinda de Jesus, já viu? A pessoa ligando para a mamãe e o telefone não atende, e etc, etc, porque ela não ouviu nada. Ela não ouviu por quê? Embriagado. Estava embriagado desse vinho. Então, já veio 3 vezes no meu espírito aqui o versículo que eu não li, então eu vou obedecer. Parar de rebelião, eu vou obedecer. Ezequiel 33, não é isso? Ezequiel 33, versículo 31, 32, que é o pregador Roberto Carlos, que eu não quero ser, que eu já falei para vocês aqui outras vezes, né? O pregador Roberto Carlos, ele põe as pessoas para dormir, ele canta canções doces, right? Então está em Ezequiel 33, o versículo 31. Você fala certos nomes assim, tem pessoas que não sabem quem eu estou falando, né? Se tiver 15 anos, não sabe de quem eu estou falando. Mas os dinossauros da igreja sabem, não é? A irmã fala que é cristossauro. Ezequiel 33, 31. Eles vêm a ti, como o povo costuma vir, se assentam diante de ti. Eu vou parar aqui, antes de continuar. Eu não posso, Deus me chamar um dia para o julgamento, como pastor, e dizer para mim assim: enquanto você pregava, o povo dormia. Eu não posso ouvir isso. Eu prefiro que Deus me diga: enquanto você pregava, o povo chorava, enquanto você pregava, o povo gritava, enquanto você pregava, o povo rasgava os cabelos. É assim que eu quero que Deus fale para mim. Porque tem até a piada, o pastor não conta piada, mas o povo fala que chegou o motorista do caminhão no céu, e o motorista do ônibus no céu, e chegou um pastor, e o motorista entrou, e o pastor não entrou. E foi: mas por quê? Não, porque quando você dirigia, esse povo aí orava. E quando você pregava, esse povo dormia. Quero ser o motorista que dirigiu, pelo amor de Deus, me salva daqui, porque o povo estava acordado. Right? Quem já andou em ônibus assim no Brasil, que você orava dentro do ônibus? Aqueles motoristas doidos. Ô, gente, lá em Brasília, tinha uns motoristas que só a graça, viu?
Eu acho que todo lugar tem. Eles parecem que estavam carregando gado, batendo e freando. Eu me lembro de um motorista que ele ia parando na parada para a pessoa subir, e a pessoa estava devagar demais, ele arrancava e ia embora. Se a pessoa fosse descer e demorasse muito, ele ia embora também. Aí eu ouvi ele falar assim, para ficar esperto. Ele falava desse jeito, para ficar esperto. Aí um dia tinha um fiscal dentro do ônibus. Aí o fiscal mandou ele parar, aqui, para ficar esperto também. Mas eu quero ser um pregador, eu não quero ser esse pregador aqui. Eles vêm, como o povo costuma vir, eles se assentam como um povo que ouve as minhas palavras, mas eles não põem por prática. Porque por sua boca professam muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. O que é esse lucro? As pessoas embriagadas com o dinheiro, com as coisas dessa vida. Tu és para eles como alguém que canta canção de amores, o tal do Roberto Carlos. Por isso que eu falei que ele está aqui. Tu és para eles como alguém que canta canção de amores. Eu não quero ser esse pregador, Roberto Carlos. Canção de quem tem a voz suave. E que tem tantas emoções, são tantas emoções. Right? Right? Porque eles ouvem as tuas palavras, mas eles não a põem por prática. Alguém fala comigo, eu quero tremer das palavras de Deus. Você pode vir para cá, para a gente orar juntos nessa noite, por favor.